Fala galera, na série de vídeos Programando com o Mars, hoje a gente vai estar trabalhando com vetores. Então vamos diretamente aqui para o nosso exercício. Vamos implementar um programa que declara um vetor de inteiros com 8 elementos, solicite ao usuário a entrada dos elementos do vetor e após a leitura dos 8 elementos, ele vai apresentar o valor de cada elemento em mensagens como as exemplificadas abaixo. Leitura dos elementos do vetor. Entre com o vetor A até o vetor 7. Apresentação do vetor lido. A0 igual a 4. Até A7 igual a 7. Então hoje eu optei, ao invés de sair digitando, fazendo o código no vídeo, hoje eu optei até para ser mais rápido. Então eu já trouxe o código pronto e eu vou estar comentando as partes do código. Então aqui a gente tem o segmento de dados, que é o ponto data. Nessa parte do código, a gente vai estar aqui declarando o vetor. A gente define o vetor, utiliza um label, um rótulo, chamando ele de vetor A. Toda vez que a gente está declarando um vetor, ele vai ser .word. Aqui eu inicializei cada um dos 8 elementos do vetor, que é um vetor de inteiros. Eu inicializei ele com 0, para não ter nenhum valor dentro. Aqui as mensagens que a gente já andou trabalhando nos outros vídeos, que é o .as e z. Aqui eu fiz 4 mensagens. E aqui no ponto test, então é onde é que a gente vai ter o código propriamente dito. Aqui no main, que é outro rótulo que a gente tem, primeiro eu fiz a inicialização dos registradores que eu ia utilizar. Então inicializei o registrador S1 com o valor de 8, porque eu vou precisar dele mais para frente. Eu fiz um load address, ou seja, eu abri o vetor A dentro do registrador 2. Então quer dizer que todo o valor que a gente vai receber dentro do vetor vai ser mandado para o registrador 2. E tem um outro aqui que eu inicializei aqui, o S4, que eu inicializei ele com 1 para mim varrendo o array, para mim varrendo o vetor. Assim, quando a gente, diferentemente de quando a gente programa em C ou C++, quando a gente vai inicializar, por exemplo, um contador ou um índice, por exemplo, a gente vai fazer um for lá em C ou C++, a gente tem que declarar que o i é igual a 0, Aqui eu botei já destacado porque a gente não precisa fazer isso aqui. Se você olhar aqui na tabelinha ao lado, que aqui eu já fiz alguns testes, mas quando você inicia o programa, você vai olhar aqui na sua tabelinha aqui ao lado, vai estar tudo sem valores, vai estar tudo zerado. Aqui tem alguns valores porque eu já fiz algum teste antes e esqueci de zerar. E então quer dizer que eu não preciso, eu vou começar um contador. Eu não utilizei nenhum registrador, ele vai estar zerado. Então eu não vou precisar inicializar ele em 0. Então, nessa parte aqui, eu tenho a exibição da minha primeira mensagem, que no caso, a minha primeira mensagem era que entre com os valores de A. Isso aqui a gente já fez nos vídeos anteriores, então não vou comentar muito. Aqui a gente tem outra instrução do Syscall, que a gente está exibindo o númerozinho da posição do vetor, vai ser esse númerozinho aqui. É como se a gente estivesse imprimindo o i de uma instrução do C++, Então, funciona da mesma forma, Esse aqui a gente também já andou vendo. Como imprimir um número inteiro.
E aqui a chamada da mensagem 2, que a mensagem 2 é o fecha colchetes. Diferentemente do C e do C++, a gente poderia criar uma mensagem ali, dar um printf ou um cout e botava o i ali no meio, né, da mensagem, e numa linha de código tu escrevia isso ali. Aqui a gente não consegue, então por isso que eu tive que dividir ele a mensagem, né, em duas partes e colocar o i ali no meio para imprimir. Mensagem. Agora aqui começa a novidade para nós aqui que a gente ainda não tinha visto até agora em nenhum vídeo. Então, para mim percorrer o vetor uma forma mais elegante, mais elaborada, a gente utiliza um registrador temporário, que aqui eu estou utilizando o T0, que ele vai servir como o meu i, né? E o T1, que ele vai ser o acumulador. Então, o que eu estou fazendo aqui? Notem que aqui em cima está comentado, mas o meu T0 está inicializando em 0. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está fazendo uma adição onde T1 está recebendo T0 mais T0. Então, como é 0 mais 0, então T1 está valendo 0. Ou seja, ele está fazendo duas vezes o i. Agora, o T1 está recebendo T1 mais T1. Ou seja, está fazendo 4 vezes o i. O que está acontecendo aqui? Como a memória do MIPS ela é endereçada a nível de byte, e uma palavra ela tem 32 bytes, então eu preciso de 4 unidades para percorrer para armazenar minha palavra. Por isso que eu tenho que percorrer de 4 em 4, porque 8 vezes 4 dá os 32, que é o tamanho da palavra do MIPS. Agora aqui, então o que a gente está fazendo? O T1 ele está recebendo o endereço base, onde é que está o vetor, mais o deslocamento, né, que é feito de 4 em 4. Aí esse lugar vai ser o endereço onde é que vai ser armazenado o dado que a gente vai gravar ali. Então a gente utiliza aqui a instrução agora load word, que ele vai pegar num registrador que eu ainda não tinha utilizado, o T1, que é onde é que está o meu endereço base, e vai abrir aqui no T2. Então, vou fazer um load immediate, fazendo a chamada de leitura, e vou dar o syscall. A partir desse momento, então eu já estou com o meu vetor na posição aberto, esperando o usuário digitar o valor para salvar. Agora, então, eu preciso gravar o valor na posição. Então, a gente vai pegar, vamos salvar o V0 aqui no T2. Aqui está ao contrário. E para salvar, a gente utiliza a instrução StoryWord. Passando o T2, aqui a gente deixa o 0. Sempre o índice aqui é o nível, ou a quantidade de deslocamento. Só que como a gente está fazendo o deslocamento utilizando o T1, então aqui a gente deixa sempre 0. Então fica uma coisa mais elegante, né? Então a gente passa o StoryWord aqui e faz o incremento de 1 no T0 aqui, para na próxima vez que ele fazer aqui esse incremento aqui,
agora é 1. Então é 1, 1, 1 mais 1, aqui vai receber 2. Aqui vai receber 2 mais 2, vai dar 4. E assim ele vai fazendo sucessivamente. Aqui eu tenho um desvio condicional, que ele vai verificar o quê? Enquanto o T0 for diferente do S1, o S1 eu inicializei ele aqui em cima como 8. Ou seja, enquanto o T0 ele for diferente de 8, ele vai voltar aqui para o rótulo do loop aqui em cima. Então ele vai fazer essa sequência e vai ir gravando todos os valores digitados até fechar o vetor. Feito isso, ele vai pular, quando for igual, ele vai pular para essa linha. Esse aqui foi o que eu mais passei trabalho quando eu fui aprender a trabalhar com vetor, porque toda vez que eu queria ler alguma coisa do vetor, ele sempre pegava da última posição. E eu não sabia como fazer. Então eu passei um trabalhão até descobrir que eu tinha que abrir ele de novo. Então eu dava um load address, passando o vetor A, que é o rótulo, para o S2 de novo. Então eu vou estar inicializando novamente o vetor. Aqui eu estou inicializando o T0 só para utilizar o mesmo... Só para estar utilizando o mesmo registrador. Eu poderia pegar um outro registrador que eu não tinha usado, não tem problema nenhum. Mas só para mim utilizar esse registrador novamente. Aqui estou simplesmente chamando a mensagem 4, né? É o ADDI, passando para o V0, 0 e 4, né? Que eu estou passando a opção 4. Dando o load address da mensagem 4. A mensagem 4 a gente tem aqui em cima. Mais para cima aqui. Que é onde é que eu estou apresentando o valor lido. E tem o syscall, vai chamar. E aqui eu inicio um loop 2, né? O segundo rótulo que eu estou trabalhando aqui. Então aqui eu estou chamando a mensagem 3. Então também não tem nada de diferente. Aqui eu estou lendo, eu estou exibindo na verdade o número, né, como se fosse o número do i, igual ali em cima. Quem tiver algum tipo de dificuldade, nos vídeos anteriores a gente está explicando essa exibição mais detalhadamente. Nesse vídeo aqui eu estou mais me preocupando com a parte do vetor em si. Aqui estou terminando de exibir a minha mensagem, que seria o fechamento do colchetes ali. E agora aqui a gente começa a percorrer o vetor não para receber, aqui é para exibir. Eu vou arrumar aqui logo. Para exibir o valor. Então, T1 de novo, ele está recebendo T0, T0. Lembra que aqui eu inicializei o T0 em um pouquinho mais para cima. Aqui, ó. Inicializei o T0 em 0 para reutilizar ele. Então, a partir desse momento, T0 vale 0, então T1 recebeu 0 mais 0, que é 0. Aqui, T1 está recebendo 0 mais 0, então vai continuar 0. Aqui, o T1 está recebendo o T1 mais o endereço base do vetor, ou seja, o endereço base mais o deslocamento. Aqui eu estou fazendo o load word, onde eu estou abrindo aquele endereço específico para dentro do
do T1. Para que isso? Para aqui na próxima instrução eu salvar o valor para imprimir na verdade aqui eu estou fazendo o load word no T2 para eu imprimir aqui no Syscal o conteúdo que está dentro do vetor na posição que nesse momento é 0. É isso que eu estou fazendo aqui. Aqui eu estou incrementando novamente o T0 com 1. Aí ele vai verificar se o T0 ele é diferente de 8. Nesse caso aqui ele vai ser. 8 aqui é o valor de S1. Aí ele vai pular novamente aqui para o loop 2. Aí aqui ele vai exibir as mensagens de novo. Aqui nesse momento o T0 está valendo 1. Então ele está recebendo 1 mais 1. T1 está valendo 2. Aqui 2 mais 2 T1 está valendo 4. Lembrando por quê? A gente está fazendo esse deslocamento de 4 em 4. Porque no MIPS o endereçamento é feito a nível de byte. E uma palavra, né, ela tem 32 bytes, então 32 dividido por 4 dá 8. Então por isso que eu tenho que deslocar de 4 em 4 o meu vetor. Se eu deslocar de 3 ou deslocar em 1, vai dar problema toda vez. Aqui então ele vai receber o endereço base, mais os 4 que a gente acabou de somar ali. Esse endereço base, que seria a próxima posição, ele vai para dentro do load word, ele vai abrir aqui e vai exibir o valor ali e vai fazer isso enquanto o T0 for diferente de S1. Na hora que ele for igual, ele vai cair aqui e vai encerrar o programa. Então agora vamos testar o nosso código aqui. A gente aperta a tecla F3 para montar o nosso código. Agora a gente vai ver aqui que está tudo zerado aqui nos registradores, que antes, quando eu mostrei, estava tudo com alguns valores aqui, porque eu já tinha feito um teste. Eu vou testar direto, eu não vou fazer aquele passo a passo que é usando o F7. Então vou fazer direto, então vou utilizar a tecla F5. Ele vai pedir aqui embaixo para digitar o valor. Vou digitar um valor lá, 1, 2, 3, 4, 8, 7, 5, 9. Daí agora, aqui ele está exibindo a apresentação do vetor lido, os números que eu digitei, 1, 2, 3, 4, 8, 7, 5 e 9. Então, funcionou perfeitamente o nosso programa aqui. Então, por hoje é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Inscrevam-se no nosso canal. Até o próximo vídeo. Valeu, galera!